Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E eu acho que ela se torna mais complexa se a gente olhar o movimento que começou lá na pandemia, quando houve o boom de cursos online de conteúdo gratuito. Tem até uma história que eu quero depois contar para ilustrar isso que você me perguntou, mas deixa eu responder primeiro. Eu acho que assim, primeiro a gente vem de uma cultura de que o vendedor sempre foi visto como alguém de talento. Isso é uma cultura de 60 anos. É aquele cara que se comunica, que fala muito bem, né? A gente por muito tempo não se deu importância ao processo. E eu percebo que até hoje o processo de vendas na mente do vendedor ou até na organização das empresas, ele é meio secundário. Eu percebo muito isso. Vocês falam muito de processo comercial, comportamentos adequados e técnicas de venda. Ou seja, você estabelece um roteiro da excelência, certo? A maior parte das empresas, a processo, o importante é o cara comprar. Então sacrifica desconto, não se importa. O importante é o cara comprar. E muitas vezes o processo seletivo também é feito. Ele fala bem, ele tem uma boa postura. Então a gente vem muito com a crença do talento do vendedor e a crença da transpiração. Vai bater visita, vai visitar, a quantidade vai trazer resultado. Tá. Aí você veio muito nesse movimento. Segundo, a cultura de digitalização e estudo, principalmente na Farma, ela se tornou online nos últimos 5 anos. Você vinha muito numa cultura de eu preciso treinar presencial. Tá bom. Como é que você por exemplo, gestores que têm representantes, vendedores espalhados em estado? Vou fazer um deslocamento, etc. Eu consigo reunir pracistas, né? Mas aí vem o gestor que tem a iniciativa ou não. O cara tem a iniciativa, vou parar minha equipe. E o cara que não tem? Ele espera que a empresa entregue para ele. Então, muitas vezes é comum. Meu time tem um problema de capacitação. Você pode resolver para mim? Tá, qual que é o diagnóstico? Não sei, conversa com os caras ali. Então o gestor está totalmente desconectado, muitas vezes, da própria realidade da equipe. Ele apenas sabe pelo quant, não está batendo meta. Mas ele não avalia abordagem, ele não avalia prospecção, ele não avalia rapport, não avalia nada. Não tem um PDI claro. Não tem um PDI claro, muito fomentado pelo talento e transpiração. E aí o que acontece? Os vendedores, muitas vezes quando eles vão trabalhar nas empresas, dependendo do tamanho dessas empresas, eles também são acometidos por uma cultura que diz assim, cara, produto tal é líder de mercado, produto tal já tem uma boa participação, é só manter o que a gente vem fazendo. O cérebro, vocês sabem muito bem, ele odeia esforço, né? Exatamente. Então, para que eu vou tentar algo novo? Eu vou economizar energia. Então, vou seguir nessa batida. Olha, essa caneca é líder de mercado, ela é branca, etc. E ela é perfeita para sua água e para o seu café. Tá, mas eu já tenho uma caneca. Veio a pandemia, certo? Todo mundo migrou para o digital. O aprendizado também, né? Então, quem não estudava online, teve que aprender a fazer online, teve que aprender a estudar online. A oferta de cursos, a oferta de conteúdo. Só que aí você vê um outro fenômeno. Eu aumentei a oferta, mas eu não mudei o comportamento. Tá. Então eu vejo que o grande desafio do cara de baixa performance, da maior parte das pessoas de terem uma resistência a aprendizado, é primeiro, elas ficam naquele velho dilema, é responsabilidade da empresa ou é minha responsabilidade? Então eles esperam que a empresa entre. A empresa entra. Aí você tem o segundo ponto, eu ofereci o conteúdo, certo? Vocês colocaram água aqui para mim, certo? Tá na mão de quem beber ou não a água? Do vendedor. Do vendedor. Ele recebe o conteúdo. Tá aplicando? Aí eu preciso do gestor. Não basta apenas fazer prova. Tá aplicando? Qual o feedback do cliente? Mudou o comportamento? Melhorou venda? E esse é um trabalho que leva anos para você consolidar. Quando você pega num universo, por exemplo, uma força de vendas de 100 pessoas, vamos imaginar, você vai ter ali de 5 a 10 que são os outliers, são aqueles caras de muito alta performance, extremamente motivados, certo? Você vai ter de 20 a 30, que são aqueles caras reclamões, na verdade é essa, e eu digo que se no meio você tem o limbo. O limbo vai de acordo com as circunstâncias. Quem você salva primeiro? O limbo ou o desmotivado? Quem se salva primeiro? Quem a gente tem que salvar primeiro? Cara, eu acho que, assim, o pessoal de alta performance.
Esse cara já Só tá que salvo. ele já tá lá. Então, você tem né? o limbo, que é aquele cara, eu vou pra cá ou eu vou pra lá? Ele tá meio com medo e perdido. Não, tem que salvar o limbo. Eu salvo o limbo. Tem que salvar o limbo. Salvar o limbo. Porque senão você corre o risco do baixa performance subir e tomar Exato. muito espaço do limbo. Como é que você salva o limbo? Cara, vem falar assim pra mim, qual que é o teu maior problema hoje? Pô, não tô ganhando prêmio, não tô ganhando meu comissionamento. Tenho meu fixo, mas não tô tirando Tá. o meu comissionamento. Tá. Qual produto que você tá perdendo? Quem são os clientes onde você tá perdendo? Aí você começa meio que a colher a dor do cara e meio que mostrar pra ele, olha, eu consigo te ajudar, mas tem uma parte que depende de você. Tem um remédio, Tem um mas remédio. você precisa usar o remédio. E tem que usar o remédio. E aí a gente entra na atitude individual. Teve um caso que eu passei na pandemia, no laboratório que eu trabalho. A gente tem um produto, um medicamento, né? Que é uma fórmula exclusiva. Produto exclusivo, você não tem troca. Aquilo que sai com o nome, tá prescrito, é teu, tem que ser o seu. E aí, só que o produto estava estagnado. E a gente tem 120 vendedores que vendem esse produto, né? E um dia eu recebi uma demanda de um diretor dessa unidade de negócio. Ah, o pessoal não fala do produto. Vamos fazer uma aula e tá tudo resolvido. Essa é uma das maiores armadilhas que tem. Ah, entrega uma aula gravada. Ah, manda um podcast pro cara que tá tudo resolvido. Cadê o processo de aprendizado? Aprendizado é um processo. Você vai ter que suar, você vai ter que colocar foco, você vai ter que colocar concentração e você vai ter que incorporar o conteúdo e aplicá-lo, senão você apenas recebeu informação. Aí eu falei, não, a gente vai desenhar um programa, certo? E aí, ajudando a responder sua pergunta, eu fiz essa segmentação. De 120, quem são os caras top performance? Eu trouxe eles como mentores. Boa. Para contar para os outros como eles estavam fazendo. Boa, excelente. Aí eu deixei a galera de muita baixa performance por último. Trabalhei o limbo primeiro. Tá. O limbo era aquele cara que crescia, caía, eu estava estagnado há muito tempo. serrote. Só que fizemos com turmas de 5 a 10 vendedores, em vez de muita gente. Por quê? Roleplay, como vocês defendem muito, gamificação. Eu criei um processo. Puta do trabalho. Agora vamos para os piores, entendeu? Aonde era o pior? O pior é onde você tem que subir o sarrafo, porque esse cara tá completamente dominado o quê? Pela autossabotagem. Ah, o problema é da empresa, o problema é isso, o problema é do mercado. Junta todo mundo numa sala, deixa falar, tá, beleza. E vocês estão fazendo o que com isso? As condições são essas. Enquanto vocês 20 estão reclamando, 100 passaram pelo programa. E aí a gente foi medir. E qual a estatística que a gente chegou? Primeiro, em 6 meses o produto cresceu 25%. Quem não batia prêmio começou a bater. Então, de 120, só 4 não estavam pegando premiação. Tá. E aí a gente fez uma estatística bacana. A gente começou a mensurar o tráfego dessas pessoas na nossa plataforma de treinamento. Então, quanto tempo essa pessoa estuda quando eu não estou mandando ela estudar? Olha só. A plataforma tá ali, certo? Eterno aprendiz. O cara saiu da aula online, ele saiu do WhatsApp, é ele e a plataforma. De 120, a gente começou a ver que 75% das pessoas tinham, em média, 1h30 por semana de autoestudo. Então, era o cara que voltava numa aula, ia olhar o manual, etc. Dos caras que tinham os 10 melhores performances com esse produto, 7 também tinham as melhores estatísticas de treinamento. Olha só. Na plataforma. E nós não estávamos mandando eles irem para a plataforma. Era uma coisa orgânica. Eles iam por orgânico. Uhum. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, o vendedor muitas vezes ele não acredita tanto no treinamento, porque muitas vezes ele sente que isso é algo distante dele. E a gente tem um trabalho como treinador de vendas de trazer isso para a dor do dia a dia dele. Segundo, a gente tem que desmistificar a questão do talento. E terceiro, a gente tem que vender o processo. A história que eu ia contar, tem uma escola aí de negócios, né, que na pandemia eles lançaram um curso gratuito de inteligência emocional. Era um curso que custava R$5.000 e eles abriram gratuito. Só que tinha uma condição. Você se inscrevia, certo? Você podia se inscrever. Aí, uma vez que finalizasse a inscrição, você tinha 10 dias para concluir o curso. Se você indicasse um amigo, você ganhava mais 2 dias. Então, você teria 12 dias para concluir o curso. E aí eles mediram. Anúncio gratuito de R$5.000 por 0, gatilho ali do benefício, né? 5.000 pessoas se inscreveram. Tá. Beleza. Devolvo a pergunta para vocês. Quantas concluíram o curso? Que era gratuito. 5.000? 5.000 se inscreveram. 5.000 se inscreveram. Quantas concluíram o curso, na opinião de vocês? No máximo 500.
420. Vai piorar. Quantas receberam o e-mail? Das 5 mil, 5 mil receberam o e-mail dizendo, olha, tá valendo a partir de hoje, você tem aí 10 ou 12 dias para concluir. 4 mil não abriram o e-mail. Nossa. Elas só se inscreveram. Só se inscreveram. E aí sobrou a diferença ali dos 600 que largaram o curso no meio do caminho. A escola foi atrás desses 4.600 para saber, olha, por que não? Qual foi a maior resposta que apareceu? O conteúdo não me interessou. Ué, mas você nem abriu o e-mail, como é que você podia saber qual é o conteúdo? Você não abriu a plataforma para ver. Você teve interesse suficiente em se inscrever gratuitamente. Para a empresa foi ótimo que pegou uma base opt-in gigantesca de e-mails, né? É. Mas do tipo, eu não tive nem interesse de ver o que tinha. Segundo, eu tô sem tempo para estudar. E essa é uma das outras armadilhas, né? O vendedor, eu trabalho 8, 10 horas por dia, etc. Que hora você quer que eu pare para estudar? Porque muitas vezes ele ainda tem a mentalidade do quê? Que eu preciso parar para ler um manual, assistir uma aula de 1 hora. Ele ainda não entendeu, e aí cabe também às áreas de treinamento, o dinamismo hoje, que você tem WhatsApp Learning, que você tem as pílulas, como vocês estavam falando na abertura, de conteúdos tiktokizados, que o formato do TikTok é interessante no sentido de você fixar mensagens, de você criar conteúdos em formato microlearning, coisas menores, mas que tenham alto impacto para as pessoas, para que elas já saiam com um desafio de aplicabilidade. Então você também tem o desafio de tornar o treinamento mais presente no dia a dia das pessoas. Mas você acha que treinar é um hábito? Por isso que as pessoas não conseguem treinar vendas? Para mim, eu acho que treinar é um hábito que envolve foco, disciplina, concentração, energia e, principalmente, lutar contra o seu cérebro. Treinar não é algo confortável. Estudar não é algo confortável. Eu lembro de muito poucas pessoas, desde a infância, que diziam, eu gosto de estudar. A maioria. E a maior parte das pessoas que gosta de estudar não são vendedores, cara. Porque a profissão de vendas é uma profissão que você sai da escola, né? Você já está apto a trabalhar de vendedor, porque você não precisa de uma formação acadêmica específica, né? Segundo ponto, quem que trabalha com vendas? Você sentava em que lugar na escola? Eu era o cara do meião, amigo de todo mundo, zoeiro, mas eu era copiava. Do fundão. Né? A sociabilidade, a capacidade de comunicação, todas aquelas características que as pessoas valorizam no vendedor do talento, são as características do pessoal do fundão. O pessoal do fundão gosta de estudar, Belato? Não. Já não estudavam. E assim, eu fui professor universitário também, tá? Eu tive 6 anos professor universitário, então eu peguei aqui essa galera de 18 a 21 anos num curso de publicidade e propaganda. A galera do fundão era a galera melhor relacionada e era aquela galera que geralmente, assim, não acompanhava a aula, esperava a lista chegar, mas era o cara que tinha uma puta de uma confiança pra fazer a prova. Muitas vezes ele sabia que ele ia zerar. Mas ele tava confiante. E é engraçado que a galera da frente, que era tipo eu, que estudava, anotava, etc, tudo, era o pessoal que tava ali do tipo, meu Deus, eu não sei o que vem, entendeu? Tá. É a questão, e aí a gente fomenta o comportamento do talento. O talento, ou então o quê? O lance de sorte. Uma visita, eu posso fazer a venda do meu mês, entendeu? Mas qual é o lance de sorte? Não se trata de uma mega sena. E eu acho que tem muito disso no comportamento do vendedor, não gostar de estudar, ser uma pessoa difícil de treinar, né? É uma pessoa mais avessa a sentar e ficar lendo, estudando e tudo mais, né? Eu acho que eu concordo com você, cara. E talvez seja por isso que o programa de aceleração tenha sido um treinamento que deu tanto fit. Porque, basicamente, é uma vez por semana que a gente vai estar junto numa aula técnica. Agora a gente está indo para 2, né, quinzenais ali, para conseguir fazer mais roleplay, estar mais presente com outras dúvidas que não só dentro da aula. E eu ouvi de vários alunos, inclusive alguns deles gravaram zip comigo, né? Tipo assim, cara, eu consegui aproveitar bem o treinamento porque eu criei a disciplina de, hoje vai ser de segunda-feira, toda segunda-feira às 7 horas eu tinha um compromisso com a minha carreira, eu ia estar com vocês, às vezes eu saía no meio da aula, às vezes eu ficava até o final da aula, às vezes a gente ficava até 11 horas da noite, dependendo do módulo, mas eu entendia que o programa de aceleração me ajudou a criar o hábito
E o fato dele ser online ao vivo, de eu poder conversar com vocês, a gente, 90 e tantos % da turma é ouvinte do podcast. Então, às vezes o cara fala assim, eu já escutava vocês, agora eu posso ouvir e conversar com vocês. Interagir com vocês. E aí eu levo uma dúvida, eu levo uma dor, eu levo um problema, e aí você traz ideias para eu solucionar. Exato. Mas veja outro ponto que você tocou que é fundamental. Eu tive que parar para me concentrar. Ou seja, sai daquela coisa de que eu posso assistir a hora que eu quiser. Exatamente, porque não vai. Ficou aberto demais. Ou então aquela raros. Pergunta tentadora que vocês já devem ter se deparado. Fica gravado? Não, total. Todo mundo pergunta e sim, fica gravado. Mas tudo bem. A gente chegou, Luiz, a mais de 3 mil alunos num treinamento que a gente tinha, que é o Método Supervendedores. Sim. Tá? Então, o Método Supervendedores era um treinamento com 40 aulas, né? Um treinamento que a gente considerava ele de entrada, para baixa barreira de entrada de preço, e menos de 10% terminavam. Agora, o mais curioso é que a gente conseguia trazer uma parte desses alunos para dentro do programa de aceleração, justamente com um argumento. Quando ele fala, mas eu nem terminei o Método Supervendedores, então, vem pro programa de aceleração, que por ser online ao vivo e uma vez por semana, você vai terminar, porque você vai estar com a gente. Sim. E o que a gente ouve também? Pós-programa de aceleração, os alunos falam assim, caramba, poxa, hoje é terça. Tô sentindo falta. Ocasionalmente a gente precisa pular uma terça, né? E a pessoa vem, o grupo, né, fica aquele silêncio no grupo, aquela tristeza, parece que, né, aconteceu alguma coisa. Né? Hoje é terça e não tem aula, galera. O que a gente vai fazer? Né? Fica aquele vácuo, Fica né? um vácuo, porque criou-se a rotina. Né? Criou-se a rotina. E daí, como qualquer rotina que é difícil de você implementar, né? Se você consegue criar e você começa a colher os benefícios, aí você não para mais. Exato. Exatamente. Mas é um hábito. É um Você hábito. pode ter certeza que a maior parte desses alunos, assim como esses que quando a gente faz alguma iniciativa ao vivo, as primeiras aulas do tipo, não sei se vai dar certo, etc. A partir da terceira, quarta, ele já entendeu o compromisso e o hábito. Aí ele começa a sentir falta. E aí que é onde você vai para essa diferença fundamental. Eu estou estudando ou estou treinando? Quando eu troco, eu treino. Uhum. Quando eu estudo por conta própria e não tenho espaço da interação ou não tenho um desafio, é uma incorporação de informação que pode ou não ser usada. Então a gente tem que muitas vezes, vocês fazem muito isso com o podcast, oferecer informação. É a parte do autoestudo, da minha própria capacitação. Quando eu vou para atividades e que envolve troca ou responder desafios, é onde eu estou transformando isso em conhecimento, é o treino propriamente dito. Aplicável. Conhecimento aplicado. Porque, cara, também é outra coisa que eu escuto muito dos alunos que eu gravo Zip. Cara, eu já escutava o podcast. Aí, em determinados momentos da aula, eu sabia do que vocês estavam falando, mas eu não aplicava. A partir do momento que eu tô num ambiente onde eu vejo os meus colegas aplicando, eu aplico, aí funcionou. Onde eu vejo os meus colegas, quando eu vejo os meus colegas trazendo resultado da aplicação, aí eu falo, poxa, eu fico com aquela sensação do tipo, por que eu não? Por que eu não tô tendo resultado? Ele aplicou o negócio. E tem uma prévia a essa, que sabe qual é? Bacana, legal. Mas é teoria, né? No mundo real isso não funciona. Exatamente. Mas essa é a diferença do programa de aceleração, né, Lê? Aí ele vê colegas que venceram a barreira, os incomodados, certo? Vou lá, apliquei, tô obtendo resultado. Programação neurolinguística, se uma pessoa é capaz de fazer, qualquer um é capaz de fazer. Exatamente. Quando ele vê, aí a vergonha bate. Por que o Leandro tá conseguindo e tá dizendo que tá, e eu tô aqui parado? Então a culpa passa pra quem? A culpa não é do Leandro, do programa, a culpa passa pra mim. Exato. E nós somos naturalmente competitivos, né? Se tem alguém fazendo, eu também quero fazer. E assim, né, parece que é só do outro lado, parece que é só do vendedor que vai treinar, mas a verdade é que também para nós, como treinadores, quando você tá no ambiente online, ao vivo, de interação, e você vê as pessoas voltando nas aulas, também é mais gostoso, né, Dani? Você tá lá, você desenvolve, aí, às vezes uma pessoa traz um desafio e você, aí vira podcast, vira módulo extra, vira, é um movimento que é ganha-ganha, todo mundo ganha. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha
esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!